na inspiração, ele está pensando naquela ideia romântica do poeta como um descabelado, que de repente baixava um espírito e de repente saiu o poema. Não. E nós sabemos que não é assim, inclusive. Nós sabemos que mesmo se nós formos examinar a poesia romântica, eu não tenho tempo para fazer isso aqui, dentro da poesia romântica, sobretudo dentro de certas tendências mais radicais, o romantismo alemão, enfim, seria longo demais abordar esse aspecto, a reflexão metalinguística sobre a natureza do poema, na verdade eu diria num Coleridge, nas letras de língua inglesa, ou num Novalis, ou no Hölderlin, nas letras de língua alemã, a meditação sobre o poema, sobre a relação da especulação filosófica com a construção do poema, estavam presentes. Então, o que o Cabral está esconjurando com isso é essa mitologia do poeta que recebe, quer dizer, que, aliás, os críticos gostam muito disso. O crítico literário é uma pessoa que... céu, a inspiração. O crítico literário precisa ter alguém que justifique a função. Então, os críticos literários, me perdoem os bons críticos, eles querem que o poeta seja um curatelado. Ou seja, um poeta que fala da sua própria poesia... seja um curatelado, ou seja, alguém de capacidade que no mundo jurídico, o curatelado é aquele que, por ter uma diminuição da sua capacidade de autorreger-se, recebe a curatela de uma determinada pessoa, uma curatela, um curador nomeado pelo juiz. Bom, o crítico literário gostaria de ser o curador do poeta, ou seja, o poeta que enuncia, que fala muito metalinguisticamente sobre a sua própria poesia, ele é suspeito. Ele quebra o seu estado de pureza. Do controle, ele quebra o estado de pureza. O poeta não pode, o poeta deve ser realmente um curatelado, ele deve ficar quieto, deixar que o crítico explique a sua... Quando o poeta se rebela contra isso, eles o indigitam, olha aí, um metalinguista, não é poeta, é um homem muito racional para ser poeta. Como você falou um bocado de física, eu tinha vontade de falar um pouquinho da poesia, de como é que eu vejo... Eu gosto de poesia, eu faço muito de e tal, ouvir, desenho, faço essas... Tenho umas incursões na arte. Mas com essa mania de cientista, de querer saber, definir as coisas, eu não sabia direito o que eu achava que era arte e o que não era. Até nos meus desenhos, às vezes eu olhava, abria um gavetão que tinha uma centena de desenhos e resolvia jogar esse ou aquele fora. E um dia eu tentei descobrir por que eu não gostava, não achava que certas coisas eram arte e achava que algumas coisas eram. E eu percebi que elas tinham a ver com o acaso, ou seja, com o acidente e com a técnica. E aí eu descobri que, para mim, a definição de arte e de amor eram muito próximas. Muito próximas. E tem a ver com essa coisa do acaso. E quais são? Eu tendo a tomar como arte, não me acuse da arrogância de fazer uma definição desse tipo, mas eu tendo a tomar como arte uma coisa que fica no claro escuro entre a técnica e o acidente. Alguma coisa que sabe aproveitar, viver, beber o acidente e trabalhar isso com técnica, aí eu identifico a arte. Quando mesmo nos meus desenhos eu via uma coisa que era excessivamente técnica, quer dizer, a intenção expressa com precisão, onde o acidente não tinha se insinuado, eu não reconhecia a arte, eu reconhecia a técnica. Também na relação amorosa. Quando só a intenção se estabelece, quando você tem a total segurança, a posse, tudo fechadinho, escritura passada, eu duvido dessa relação amorosa. Ela sempre fica no claro escuro entre o desejo, a posse e a perda, a segurança e a insegurança. Há também esse claro escuro na relação amorosa, quando você se sabe amando, você também está inseguro na base, nunca é aquela coisa tão bem relaxada. Há uma certa incerteza presente aí. E é uma certa não é à toa que o Vanzolini, naquele samba que você comparou à cosmologia, coloca exatamente esse problema da incerteza da relação amorosa. Conta para nós qual samba é. Ah, sim, é um samba do Vanzolini. O Vanzolini é outra figura incrível. O Vanzolini é um muito bom cientista, é um zoólogo e é um sambista de mão cheia, como vocês sabem. E ele fez um samba chamado Tempo e Espaço, que, aliás, traz sua natureza física aí. E ele diz, o Vanzolini começa fazendo a cosmologia das grandes distâncias, a cosmologia astrofísica, e termina com a mecânica quântica. Quer dizer, ele faz a cosmologia de toda a física. Samba. Não, um samba lindíssimo. Você lembra um pouquinho? Lembro todo. Então vamos lá. Está faltando um violão. Eu vou declamar o samba, eu vou cantar. Então declama. Assim, tempo e espaço confundo
e a linha de mundo é uma reta fechada. Ora, linha de mundo ele traduziu para o português geodésia, que é a expressão grega para a reta generalizada da teoria da relatividade geral de Einstein. E tempo e espaço confundo é a ligação, é a inter-relação do espaço-tempo na relatividade de Einstein. E linha de mundo é uma reta fechada na expectativa de que um raio de luz, por conta de um universo fechado, fizesse um círculo. A geodésia, nesse caso, fecha. Então, ele abre o samba com essa visão cosmológica. Eu conheci esse samba há muitos anos antes e só bem mais tarde me dei conta que tinha cosmologia aí. Mais tarde, o próprio Vanzolini me confirmou isso. Ele tinha um amigo físico, que tinha sido meu colega, e numa dessas noites, provavelmente, ele transformou. E depois ele vai por aí e lida com a incerteza, com o código genético, nas outras estrofes. Por exemplo, há um trecho em que ele diz assim, e aí o acaso de novo, né? Das conjunções improváveis de órbitas instáveis é que me mantenho. Quer dizer, como é que é possível eu, ser humano, cheio de razão, me manter das conjunções improváveis de órbitas instáveis? E tudo isso para cantar uma mulher, né? Pois é, né? Pois é. E ele explica como ele se mantém. E, a meu ver, ele evoca aí o código genético, a hélice dupla, né? Mas venho arrimado nos versos tem Perfeito. Ideia de rima, mas esse verso pode ser... Já está fazendo poesias, veja aqui. A concatenação das informações genéticas. Tropeçando universos, aí o acaso, né? A natureza probabilística da natureza, tropeçando universos para achar-te no fim desse tempo cansado de dentro de mim. O tempo cansado é o tempo entrópico, o tempo que leva à morte e à desagregação. Então, o Haroldo falar em morte, desagregação, queria que o Haroldo puxasse aí o Manuel Bandeira. Pois é. Eu, num livro meu chamado Metalinguagem, eu tenho um pequeno trabalho sobre o Manuel Bandeira, Bandeira desconstelizador. Eu coloco Bandeira nessa linhagem malarmiana, e inclusive porque o Bandeira é um poeta muito interessante para quem as novas gerações nunca devem deixar de prestar atenção, e presta, né? Porque ele talvez será o dono da dicção mais sutil da poesia moderna brasileira. É um poeta que, dentro de uma aparente simplicidade, ele joga com uma requintada e sofisticada sutileza. E quando nós lançamos a Poesia Concreta, exatamente no ano de 56, em São Paulo, depois no Rio de Janeiro, o Bandeira, quando havia uma grita geral contra nós, a revista Cruzeiro, que era a grande revista da época, publicou uma imensa reportagem chamando Rock and Roll da Poesia, na verdade uma discussão que houve na sede da UNE, no Rio de Janeiro, que houve uma confusão geral. O Antônio Aires levantou-se com um requisitório de 60 questões a respeito da poesia. Da primeira já não conseguiu, porque foi tal o barulho. Mas, enfim, nessa altura o Bandeira escreve crônicas, pequenas crônicas que ele fazia no jornal, para dizer que ele reconhecia o direito da pesquisa daquele jovem e faz poemas concretos para mostrar que ele percebia onde queria ir aquela proposta nova, etc. Até faz uma coisa muito curiosa, ele faz um poema concreto que é vendido para a revista Cruzeiro e publicado na revista Cruzeiro, e ele recebe uma remuneração por aquele poema que ele diz que foi talvez o poema mais bem pago dele. Mas o Bandeira, ele tem um poema lindo que eu vou ler aqui, no qual o poema esse que eu analisei exatamente usando a entropia, o problema da entropia, da morte térmica, porque dá uma... Claro que eu imagino que o Bandeira não teria pensado nisso, mas aí é o problema da convergência intuitiva entre... Como o Mallarmé sem dúvida estava dentro de um contexto onde havia já problemas Laplace, Poincaré, no ambiente francês havia, evidentemente, sugestões para que ele pensasse nesse problema do acaso e do lance de dados. Mas ele não era, digamos assim, uma pessoa que estivesse falando dentro dessa terminologia científica. Ele usa metaforicamente uma terminologia que depois a gente vai reinterpretar cosmologicamente. Assim, o Bandeira, nesse poema lindo, curto, que eu vou ler agora, que se chama Preparação para a Morte. A vida é um milagre. Cada flor, com sua forma, sua cor, seu aroma, cada flor é um milagre. Cada pássaro, com sua plumagem, seu voo, seu canto, cada pássaro é um milagre. O espaço, o infinito, o espaço é um milagre.
O tempo infinito, o tempo é um milagre. A memória é um milagre. A consciência é um milagre. Tudo é milagre. Tudo menos a morte. Bendita a morte, que é o fim de todos os milagres. A morte térmica, esse processo fatal da entropia que sempre cresce, me parece que ele fez realmente a transposição analógica desse problema para a poesia. Você acha que milagre é um nome religioso para acaso? Eu acho que, eventualmente, de um ponto de vista teológico, por que não? Não é verdade? Quer dizer, eu acho que é uma maneira de, talvez, num horizonte teológico, se reinterpretar o acaso, não é verdade? E seria uma hipótese curiosa, pensando exatamente o contrário do Newton, um Deus que lançasse dados. Quer dizer, nós não vamos desenvolver essa hipótese aqui, porque ela é muito especulativa. O lançamento é o desígnio? O lançamento é um projeto, é um projeto, projetar, e envolve esse elemento. Teve alguém que falou que para nós é acaso, para Deus é o desígnio? É uma reinterpretação possível, não é verdade? É uma reinterpretação possível. Eu acho que, por exemplo, no caso do Einstein, quando ele falava isso, e aliás o Schember diz isso muito bem, ele estava profundamente impregnado de uma visão spinoziana, quer dizer, havia um determinismo spinoziano em que realmente a substância é Deus, não é verdade? E Deus tem necessidade, Deus é livre por responder à necessidade da sua natura naturante. Então, quer dizer, eu acho que existe um pouco nessa ambiguidade no Newton, nesse sentido. Quer dizer, não é um determinismo vulgar, é um determinismo que é informado de uma visão filosófica. E o Mário Schember aponta muito bem isso em algumas reflexões que ele faz a respeito. Mas eu me lembrava de uma coisa muito bonita, essa relação entre o amor e o pensamento do que seria a poesia. Eu me lembro o seguinte, que há uma forma maravilhosa que vem da poesia dantesca e do horizonte de toda a poesia do chamado doce estilo novo, que uma vez eu comparei a uma bossa nova, né? Eu dizia que o dolce estilo novo era a bossa nova no duecento, porque foi realmente uma poesia do doce estilo novo. O que é o doce estilo novo? A bossa nova. E o Dante se referia ao intellecto d'amore. Intellecto d'amore. Quer dizer, o intelecto e o amor, razão e sensibilidade. Que era uma construção de uma filosofia que era inspirada no tomismo, etc., etc., com a qual ele procurava mostrar o intelecto propício para a prática da grande arte da poesia, da grande arte da canção, não é verdade? Porque o Dante é um caso específico de um desses metalinguistas, que é um poeta que teorizava sobre a poesia todo o tempo, a ponto de que, de um dos grandes redescobridores do Dante na nossa época, o primeiro grande redescobridor foi o Vico, mas na nossa época, Croce, que escreveu um livro importante, na década de 20, sobre o Dante, dizia que o Dante era assim, o inferno era a poesia do core, então ele gostava. Agora, o paraíso era uma ginástica da mente, aquilo era libreto para uma ópera, aquilo ele não gostava. Então, você falou em Dante, queria levantar para o mesmo o seguinte, Dante encontrou Beatriz, ou quis encontrar várias vezes, né? Abelardo encontrou Heloísa. Você falava do amor antes, sem fazer uma comparação dessa relação. Você encontra a pessoa que você ama por acaso, ou é uma questão estatística? Eu não sei se eu já amei tanto a ponto de poder fazer estatística dos amores. Mas eu acho que quando eu comparo a arte e o amor e essa coisa que fica entre a técnica e o acidente, e entre o ter e o não ter, essa penumbra, isso tem a ver também com o acaso. Eu não acho que existe a outra metade da maçã cortada certinho para montar o par completo. O que eu acho é que é um movimento. Eu vejo o amor como uma dança. Ela não é totalmente acidente, porque é uma dança, porque ela tem a sua coreografia, ela tem o seu movimento, mas precisamente por ser uma dança, ela necessita do desequilíbrio. É impossível você caminhar, você se mover se estiver equilibrado. Não dá para andar equilibrado. Se você não desequilibra, você não anda. Claro que andar implica desequilibrar-se e reequilibrar-se, desequilibrar-se e reequilibrar-se. Assim como o amor é uma dança, é um caminhar, ele é uma sucessão de desequilíbrios e reequilíbrios. Por isso o amor possui uma lógica interna, possui uma dinâmica própria, não é só acaso, mas também não é uma coisa parada, não é um bloco assentado.